a minha fala ela parte de algumas premissas. A primeira é que, para mim, a lei da alienação parental ela precisa ser revogada, que a síndrome da alienação parental não tem validação científica, o uso do termo, né? E que não existe neutralidade nem no direito, nem no sistema de justiça. Uma quarta premissa que eu trago é que discurso é poder, e a última premissa é que a gente precisa aplicar a perspectiva de gênero nos processos e nos casos de família, com base na Resolução 492 do Conselho Nacional de Justiça. Então, a minha fala, ela parte daí, nesse contraponto, e eu acho que a gente que, especialmente eu que tenho essa leitura e essa atuação na defesa dos direitos das mulheres, não tem como não colocar a perspectiva de gênero nessa leitura mais sistemática e sistêmica mesmo do direito de família, junto com as violências que as mulheres sofrem, especialmente em processos de divórcio, de disputa de guarda e alimentos, que muitas vezes uma coisa está intrinsecamente relacionada à outra. Para começar, eu destaco a parte da lei da alienação parental, que fala, né, que trata a alienação como uma prática de interferência na formação psicológica da criança e do adolescente, por parte de quem tem a responsabilidade, mães, avós, pais, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculos com esse. Aqui, para mim, já é um ponto de alerta, porque muitos desses vínculos não precisam nem ser rompidos de forma externa. Os próprios genitores, e aí na sua grande maioria, os homens, né, os pais, acabam por si só rompendo esses vínculos de maneira unilateral, especialmente quando acontece um divórcio. Então, existem interferências, existem conflitos, mas acaba que os próprios genitores já fazem isso no meu entendimento. E que, embora o entendimento seja de que a legislação ela tenha sido para a proteção das crianças e dos adolescentes, ela não traz benefícios hoje, e, pelo contrário, ela tem trazido muitos prejuízos, tanto para as crianças e adolescentes, para os filhos, quanto para as mulheres. É uma forma de violência processual, de vingança e de chantagem entre esses genitores que têm um rompimento da relação conjugal. Aí, aqui, para conhecimento, além desse projeto de lei que a doutora Flávia se manifestou, né, que teve um avanço, que, se eu não me engano, é de autoria do senador Magno Malta, que é aqui até do meu estado. Eu sou do Espírito Santo, né, falo aqui de Vitória, capital. Tem um projeto de lei também no Senado, que é de autoria popular, teve mais de 20 mil assinaturas, então é uma proposição que ela automaticamente, a partir de, acho que 20 mil assinaturas, ela entra em tramitação, que é o PL 2235 de 2023 no Senado, e também na Câmara dos Deputados tem o PL 2812 de 2022, que ambos pretendem a revogação total da lei da alienação parental. Então, assim, para mim, né, a lei da alienação parental não tem efeitos práticos positivos para regular o desenvolvimento psicológico de crianças e adolescentes, e, pelo contrário, ela tem trazido efeitos negativos pelo seu uso inadequado, tanto para os filhos quanto para as mulheres. Com base em que eu defendo a revogação? Primeiro, o Conselho Nacional de Justiça, né, como eu falei, tem protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é de 2021, e nesse ano, agora em março, tem a recomendação de uso obrigatório da perspectiva de gênero, e tem um ponto específico que trata da lei da alienação parental,
que o CNJ fala? Abro aspas. Em relação à guarda das filhas e dos filhos, a alegação de alienação parental tem sido estratégia bastante utilizada por parte de homens que cometeram agressões e abusos contra suas ex-companheiras e filhos e filhas para enfraquecer denúncias de violências e buscar reaproximação ou até a guarda unilateral dessa criança ou adolescente. Então, primeiro, o CNJ. Depois, o Conselho Nacional de Saúde tem uma recomendação de 2022, que é a recomendação 3, que também pede para que a lei da alienação parental seja revogada, e, além disso, recomenda para o Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Psicologia e Conselho Federal de Serviço Social o banimento do uso desse termo, né, da síndrome de alienação parental e seus correlatos por todos os profissionais. E o Conselho Nacional de Saúde também recomenda ao CNJ a revisão em cursos, cartilhas, para que magistrados e todos os operadores do direito não se utilizem dos termos. Uma outra base, né, no meu entendimento, é o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que emitiu uma nota pública ainda em 2018, e o destaque que eu faço o CONANDA fala, o ECRIAD já tem mecanismos para abarcar, até a doutora Glícia fala isso, né? A gente tem outros momentos e outros institutos quando existem violências e violações sendo analisadas, e é aí o meu ponto. Eu acho que a gente não precisa usar o termo alienação parental. A gente já tem, especialmente no ECRIAD, formas de, se existe essa tentativa de rompimento, de induzimento, a legislação já prevê outras formas, e aí o que o CONANDA fala nessa nota técnica? No artigo 13, o ECRIAD estabelece que precisa ter uma denúncia em caso de suspeita de violência. Então, quando há suspeita de violência contra crianças e adolescentes, os conselhos tutelares precisam ser notificados, como que, ao mesmo tempo, essa mãe, e aí na maioria das vezes são as mães que identificam algumas violências, elas ficam, mas se eu for lá e denunciar, se eu for numa delegacia especializada, eu vou ser taxada de alienadora. Então, é sempre um conflito para mães que identificam algumas suspeitas, especialmente quando as crianças voltam do direito de convivência, por exemplo, que estão com os pais, e aí a mãe identifica ou alguma violência psicológica ou violência física e sexual, mas ao mesmo tempo, quando ela tem certeza que ela tem que denunciar essa suspeita, ela também fica sempre acuada para que não seja denunciada pela lei, pela alienação parental, e talvez perder a guarda dos filhos, ter uma guarda revertida. Uma outra base que eu uso é a nota técnica do NUDEM de São Paulo, que é a nota técnica 1 de 2019, e aí eu destaco aqui duas questões. O NUDEM fala, quando a gente trata da alienação parental, a gente não está atendendo a finalidade da proteção integral da criança, porque a gente retira a centralidade da criança e do adolescente dessa questão, e a gente leva para a centralidade o conflito entre o ex-casal, ou entre o casal naquele momento. Então, a proteção integral, que é a nossa base, não está sendo atendida e atingida. E um outro ponto que o NUDEM fala que eu já mencionei antes, que usar a lei da alienação parental é desproporcional, justamente porque prevê alguns mecanismos de intervenção judicial já existentes no ordenamento jurídico. Então, a gente consegue defender as crianças, proteger de violências e discriminações, sem que a gente precise usar esse termo que está prejudicando algumas relações, ao invés de restabelecer vínculos, está alienando, e aí eu vou usar o termo
ressignificar o termo, está alienando muitas mães do convívio com as suas filhas, com seus filhos, quando tem essa violência processual sendo utilizada. Então, para mim aqui, eu falei, né, eu sou advogada criminalista, mas também atuo na defesa ampla dos direitos das mulheres. Então, eu tenho algumas clientes que têm medida protetiva de urgência ou que são vítimas em processos de violência, que estão na vara especializada de atendimento às mulheres, né, que foram vítimas de violência, e que aqui também essas mulheres são atendidas nos seus processos de divórcio ou guarda e alimentos. Então, é comum a gente ver o mesmo judiciário que fala, olha, eu não vou me meter, se a mulher está sendo agredida pelo homem, os filhos não têm nada a ver com isso, os filhos vão continuar tendo convívio com o pai ser agressor da mulher não significa que ele é violento com os filhos, isso o judiciário fala muito, mas é o mesmo judiciário que fala isso e, ao mesmo tempo, determina um afastamento muito brusco dos filhos com relação às suas mães, com base na Lei Maria da Penha. Então, para mim, é essa grande incongruência. E aí eu estou falando aqui de pais e mães, né? De pais que se utilizam, na sua grande maioria são os homens, que se utilizam da lei da alienação parental como uma forma de chantagem, de vingança e de mordaça, e as mulheres que estão sendo as maiores vítimas. São as mulheres também que são as vítimas, né, de toda a violência familiar, de toda a violência doméstica, junto com seus filhos. Para mim, não tem como a gente separar as violências que as mulheres, que os homens praticam dentro de casa contra as mulheres, isolando como se esses filhos não vivenciassem esse ambiente. A gente sabe, por exemplo, nos casos de feminicídio, as diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar os feminicídios falam das vítimas indiretas, né, que são pais, mães dessa mulher que foi vítima e também dos filhos. Por quê? Não tem como a gente, como eu falei, isolar uma mulher vítima de violência doméstica e familiar dos seus parentes. As crianças estão vendo ali, estão sendo criadas naquele ambiente muito violento e agressivo. E como que a gente fala, então, para essa criança, o seu pai bate na sua mãe, você vê isso, mas está tudo bem, ele é um bom pai. Acho que a gente precisa avançar cada vez mais nesse entendimento, e para mim, a separação das varas acaba sendo muito ruim. Eu entendo que a gente precisa ter uma unificação mesmo dos processos quando há uma violência doméstica familiar contra a mãe, para todo o entendimento das relações, enfim, de divórcio, guarda e alimentos. Estou me encaminhando para o fim, tá? Para não exceder. Por que eu falei que o direito e o sistema de justiça não são neutros, né? Existe uma marcação do patriarcado no direito, é um sistema, né? O sistema de justiça é um sistema da legislação feito por homens, para homens executarem, em sua grande maioria, e muitas vezes regulando a nossa vida, a vida das mulheres. Então, quando a gente está falando de perspectiva de gênero, a gente está falando de uma alteração da epistemologia, de uma alteração da lente que foi até pouco tempo vista como, não, o direito é neutro, é imparcial, a gente está julgando aqui. Não está. Os juízes, as juízes, promotores, nós advogados e advogadas, estamos inseridas em um sistema que é um sistema patriarcal. Então, por isso que, quando a gente vê o CNJ tão preocupado em falar, precisa ter julgamento em todas as áreas, tributário, previdenciário, criminal, direito das famílias, direito trabalhista, todas as áreas,
com perspectiva de gênero, porque o que a gente acha que às vezes é uma relação só de trabalho, muitas vezes vai ter estereótipos reforçados ali para que as mulheres sejam colocadas numa situação de inferioridade, de subordinação. Um outro ponto que eu queria trazer para finalizar é que é dever dos estados não permitir o uso desses termos que reforçam os estereótipos, que acabam trazendo e reforçando as violências contra as mulheres pelos seus próprios agentes. Então, a gente tem previsão na CEDAW, a gente tem previsão na Convenção do Belém do Pará, lá no artigo 7º, tem os deveres dos estados, que é não só ter legislações específicas de prevenção e punição com relação às violências contra as mulheres, mas que os estados têm que fazer com que os seus agentes se abstenham de praticar as violências. Então, é todo um sistema, é aí que eu entendo que a gente precisa mudar, a gente precisa, para mim, parar de usar esse termo, e aí é que eu faço uma provocação final, que talvez seja o momento de, assim como o STF declarou inconstitucional o uso da tese da legítima defesa da honra, é que eu vou usar em todas as aspas, legítima defesa da honra, talvez seja o momento da gente provocar para que seja analisada a constitucionalidade, aqui eu vou trazer a inconstitucionalidade do termo da alienação parental, justamente por não estar condizente com o princípio da igualdade entre homens e mulheres e do que a gente está falando aqui, né, dos direitos das famílias e das sucessões, da proteção integral às crianças, porque efetivamente eu acredito que a gente tem outros mecanismos já postos para que esse termo não fique sempre na mente do homem que fale, o que você está fazendo é alienação parental. E para que as mulheres muitas vezes não fiquem sendo muito, enfim, com medo mesmo e acuadas de eu não posso fazer nada, porque senão vão tirar a guarda de mim, porque senão eu sou uma alienadora, porque são termos que acabam sendo difundidos e divulgados, e eu acho que